No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para os pais de crianças com deficiência, né, sejam elas autistas, né, crianças portadoras de síndrome de Down, com qualquer deficiência física, intelectual ou cognitiva. É o direito de reduzir o valor da mensalidade escolar no imposto de renda como despesa de saúde. Por que isso é tão importante? Porque na legislação do imposto de renda, a despesa com educação tem um limite. Se você gasta R$ 100.000 com a educação do seu filho, né, vamos supor, você só vai poder deduzir esses 100 mil até o limite. Né? O limite hoje ele é de pouco mais de R$ 3.000. Né? Mas se você gasta com saúde, né, se você gasta com um plano de saúde, por exemplo, que é uma despesa clássica de saúde, esse gasto, né, não tem limitação. Então, os pais das crianças com deficiência, elas têm o direito de pagar, né, aliás, o direito de considerar essa mensalidade escolar do filho como despesa de saúde, né. É um direito que pouca gente conhece, né, mas que pode trazer uma economia significativa na hora de acertar as contas com o leão. E para tratar desse tema de uma forma bem didática, né, para ficar bem fácil para todo mundo entender, a gente separou aqui as 5 principais perguntas que a gente recebe, não é, sobre esse tema. E a primeira pergunta é a seguinte: meu filho tem deficiência. Posso deduzir a mensalidade no imposto de renda? A resposta é muito simples, é sim. Né? A lei ela permite que os gastos com educação de pessoas com deficiência eles sejam deduzidos como despesa médica, sem limite de valor. A única condição, né, é ter um laudo comprovando essa deficiência. Então, se você tem o laudo, você já tem esse direito. Né? A segunda questão é: a lei exige que a escola seja exclusivamente de pessoas para pessoas com deficiência ou uma escola regular, né, inclusiva, claro, que aceita alunos com deficiência, ela também serve. Né? E essa, assim, é a grande questão, porque a celeuma toda, né, a confusão toda, ela está nesse ponto. A Receita Federal, ela tem uma interpretação, né, muito restritiva, que é bem diferente da do Poder Judiciário. A Receita Federal ela entende que a pessoa que o termo que a lei utiliza, né, que é entidade destinada à pessoa com deficiência, né, escolas destinadas a pessoas com deficiência, significa que a escola tem que ser exclusivamente voltada para o atendimento dos PCDs, né, exclusivamente voltada para o atendimento do público com deficiência. O judiciário, quando ele lê, né, esse mesmo termo, escola destinada à pessoa com deficiência, ele entende que basta que a escola atenda pessoas com deficiência. Né? Não precisa ser uma escola voltada exclusivamente para o atendimento de PCDs. Né? Basta que ela atenda PCDs também. Né? Então, crianças sem deficiência e crianças com deficiência. A partir do momento em que a escola abriu se abriu para receber crianças com deficiência, essas crianças que estudam nessa escola, elas têm direito a deduzir o valor da mensalidade no imposto de renda, né, como despesa de saúde. Então, é, essa é justamente a discussão judicial, né? A Receita entende assim, o judiciário entende daquele jeito. E como você faz para conseguir essa dedução integral na prática? Né? Essa é a terceira pergunta. Você aqui tem dois caminhos. Você pode fazer a sua declaração de imposto de renda, né, e preencher o campo de despesas de saúde com os valores das mensalidades. Você mesmo declara lá. Eu tenho meu dependente, meu filho, ele é PCD, ele é TEA, tem síndrome de Down, qualquer outra deficiência, e você vai e coloca, né, mensalidades ali no campo dos gastos com saúde. Essa, né, é a maneira mais rápida, mas também é a maneira em que você vai encontrar bastante resistência da Receita. Porque, como a gente falou na questão anterior, né, o entendimento da Receita é que a escola ela tem que ser exclusiva para PCDs. Se a escola do seu filho for exclusiva para PCDs, né, que não é a maioria das pessoas, né, não é a maioria dos casos, você pode ir por esse caminho tranquilamente. Né? Você pode vir a ser chamado para explicar, né, para mostrar que a escola é para PCD e tal, mas você vai conseguir, né, eventualmente, demonstrar isso. Agora, se a escola que ele está, né, for inclusiva, for uma escola em que estudam
estudam crianças, né, com deficiência, sem deficiência, muito provavelmente você vai cair na malha fina, né, vai ter a sua restituição retida e vai ser autuado, né, vai ter que se defender perante a Receita, num processo administrativo que, assim, a gente pode até dizer, né, que você tem chance de se defender, tudo, mas a gente sabe que o resultado no final não vai ser favorável, né, porque o entendimento da Receita ele é muito conhecido, né, ninguém que atua na área ignora isso. A Receita ela só aceita escolas que atendem exclusivamente PCDs. Ela não considera as escolas inclusivas, né, como despesa de saúde, as escolas não inclusivas, né, só as exclusivas. Ela só considera como despesa de saúde as escolas exclusivas, né. Então, se a sua escola não é inclusiva, você vai encontrar essa resistência da Receita, vai ser autuado, vai ter, né, todas aquelas questões que a gente falou. E o segundo caminho é você ajuizar uma ação, não é, e pedir para que o seu direito seja reconhecido por um juiz de direito, na justiça, né. Esse é o caminho mais seguro. Por quê? Porque você vai fazer a sua dedução, mas você vai estar amparado por uma decisão, né? Seja ela uma decisão liminar, seja uma sentença final, né? Mas aí você vai ter uma decisão judicial que te ampara, né? Então, nesses casos em que você tem uma decisão judicial, a Receita ela tem uma tendência muito menor a te questionar, né? Ela não vai você não vai cair na malha fina, né? Você não vai ser chamado para se explicar, porque você tem uma decisão judicial que te autoriza a fazer isso, entende? Então, esse segundo caminho, né, é o que hoje nos parece ser, assim, o mais seguro para os pais, né? Porque ninguém quer ficar com a restituição retida, não é? Cair na malha fina, ter que responder um procedimento administrativo, etc., né? Então, o caminho que hoje em dia parece mais seguro, eu digo hoje em dia porque amanhã pode ser que a Receita Federal ela comece a adotar esse entendimento do judiciário, né? Nada impede. E aí, de fato, vai ficar mais fácil para que os pais façam, né, apenas a declaração e confiem que a Receita vai receber essa declaração, vai processar e vai aceitar essa dedução, né? Mas hoje não, hoje isso ainda não é possível, né? Então, o caminho mais seguro é esse caminho judicial, tá? E esse caminho judicial, assim, você precisa de advogado para entrar com essa ação? Não, né? A imensa maioria dessas ações, elas se processam ali no juizado especial, porque elas não chegam, né, naquele limite de 60 salários mínimos, né? Se uma ação relacionada a uma causa tributária como essa, ela não passa de 60 salários mínimos, né, de valor da causa ali, 60 salários mínimos a gente vai ter quase 90, quase 100 mil reais, né? Então é bem provável, né, que o seu gasto seja inferior a isso, né? O valor que você tem a discutir ali seja inferior a isso. Então você pode, não é, optar por ajuizar essa ação no juizado, né, sem advogado. Mas se você, não é, tem um advogado de confiança, é melhor que você delegue essa atividade para ele. Ele pode entrar no juizado, mas ele vai, né, te assessorar nisso. E assim, não tem custas, né? Você pode entrar com. Você não precisa pagar nada, né? Nenhuma taxa judiciária para entrar com essa ação. A ação tramita num ritmo bastante célere, né? Você pode pedir uma liminar para já, né? Na declaração vigente, você já declarar o que você pagou no ano passado, né? E já começar a ter essa dedução. Então, assim, desses dois meios, né, para a gente fechar essa pergunta, porque a gente já está se demorando muito nessa pergunta número 3, o mais seguro é o judiciário, tá? Você pode fazer administrativamente, você pode deduzir por sua própria conta, né, declara como saúde, mas o mais seguro, né, é você, antes de deduzir, antes de fazer a declaração com essa dedução como saúde, você ter uma decisão judicial, uma sentença, né, num processo que te ampara. Pergunta número 4, né, uma pergunta prática também. Quais são os documentos que a gente precisa apresentar para comprovar esse direito? Essa documentação ela é muito simples, né?
Primeiro, o comprovante de pagamento da mensalidade, né? Comprovante de que você está tendo essas despesas, né? Contrato com a escola, que é um documento muito importante, né? Uma declaração da escola pode ajudar também, pode ser até uma substituta de um contrato, né? Mas o ideal é o contrato. O laudo médico, né, que é imprescindível para comprovar a deficiência do seu dependente, do seu filho. Uh, Seus documentos pessoais, né, identidade, CPF, comprovante de residência, né, os documentos pessoais da criança também, né, especialmente a certidão de nascimento, né, caso seja seu filho, ou algum outro documento que comprove, né, a dependência. Às vezes você tem, não sei, você tem uma tutela da criança, né, então você tem que colocar esse documento também, né, e uma memória de cálculo daqueles valores que você já pagou, né, que muitas vezes você já tem, né, já teve alguns anos atrás, né, digamos que você tem um filho de 10 anos, ele já estuda desde os 5. Então você tem 5 anos aí, né, que você não que você pagou a mais, né, que você não usufruiu desse direito de deduzir como despesa de saúde, né? E você precisa fazer uma memória de cálculo, né? Pegar todos esses valores que você gastou, né? Todos esses valores que você pagou nesse tempo, nesses 5 anos, colocar numa planilha, né? E fazer uma soma de tudo, né? Nessa ação, você pode, além de pedir para que o juiz autorize, reconheça, né, o seu direito de deduzir, você também pode pedir para recuperar aquilo que você pagou nos anos anteriores, né? Então você tem aí um prazo de 5 anos, né? A partir do momento em que você entra com a ação, os 5 anos para trás, se você tiver pagado alguma coisa, não é? Aliás, aquele valor que você deixou de deduzir, na verdade, né, ele vai ser devolvido para você, entendeu? Porque se você deixa de deduzir, você está pagando a mais, né? É um raciocínio muito simples. Aquilo que você não deduziu é imposto que você pagou a mais. E esse imposto, né, dos últimos 5 anos, ele tem que ser restituído a você com correção, né, pela Selic, juros, atualização, tudo, né? Na verdade, é só Selic, porque a Selic ela compreende juros e atualização, né? Mas é um índice maravilhoso, né, para você calcular a restituição, que é, hoje, se não me engano, está quase 15% ao ano, né? Tá muito bom. E, por último, né, a pergunta número 5 é aquela pergunta que todo cliente faz, né? Todo mundo que nos contrata, que nos questiona, e aí, a gente, é certo, né? É certo ganhar essa ação, né? É tiro e queda? E assim, no direito a gente nunca pode afirmar que uma ação está ganha, né? Porque nós somos advogados e quem decide é o juiz, né? Contudo, essa tese ela está mas muito bem firmada na jurisprudência, né? Os tribunais eles têm um entendimento muito bem firme, né? Nesse sentido de que se a pessoa, né, tem deficiência, ela pode estudar em qualquer escola que essa mensalidade ela vai poder ser deduzida como despesa de saúde, né? A Turma Nacional de Uniformização, a TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, ela já tem até um enunciado, né, que é como se fosse uma súmula. Essa é a instância máxima, né, dos juizados, que são os juizados são quem julgam, né, esses processos. E a TNU ela colocou essa, ela adotou essa tese, né? Ela acolheu essa tese de que qualquer escola, né, se a criança é PCD, né, se a criança é TEA, tem síndrome de Down, tem qualquer dificuldade, né, deficiência física, intelectual, cognitiva, se a criança estuda, né, na escola, esse valor que os pais da criança pagam de mensalidade, ele é deduzido como despesa de saúde, não é despesa de educação, e, portanto, não tem limite de dedução, né? A TNU já adota essa tese, né, já afirmou ela num enunciado, tema 324, há bastante tempo, não é? E esse
esse entendimento ele está muito bem firmado, né? Os pais que ajuizam essa ação, eles têm uma expectativa de ganhar muito grande, porque, assim, é um entendimento que já foi, né, sedimentado, já está bem fixado, já tem esse enunciado, né? A TNU, ela cria, né? O entendimento dela, ele é adotado por todos os juizados, né? Então, se você tem, né, pais que vivem numa determinada região, né, digamos, no estado de São Paulo, no estado do Ceará, no estado de Minas Gerais, Amazonas, Acre, qualquer estado, né, onde você ajuizar essa ação, né, o juiz ele vai ter que seguir esse entendimento da TNU, né, que diz que a mensalidade, né, independentemente da escola ser exclusiva para PCD ou não, ela tem que ser deduzida como despesa de saúde. Então, assim, é uma tese muito boa, né? É uma tese que tem bastante, que tá aceita pelo judiciário, né? A Receita Federal, infelizmente, né, a gente não consegue entender porque administrativamente ela ainda não resolveu essa questão, né? Porque poderia poupar muito tempo e esforço, né? Não só dos pais, mas também dela, né? Também dos advogados públicos que têm que defender essa tese, né? E aceitar, né? Esse entendimento do judiciário quanto a essas deduções, né? Mas, enfim, essa é uma questão que não nos cabe aqui opinar, né? O que a gente queria trazer hoje para vocês era esse conhecimento, né? Sobre a tese para que todos vocês possam, né, entender, compreender seus direitos. E se esse vídeo, né, te ajudou de alguma maneira, você deixa o like aqui pra gente, né, deixa o seu comentário, compartilha ele, né, com outras pessoas que podem ter necessidade de conhecer essa questão, né, que muito provavelmente ainda não estão a par dela, né, estão pagando mais imposto do que devia, né, então é um dinheiro, né, que você deixa de empregar na saúde do teu filho, né, porque você está pagando imposto a mais. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né, é sempre bem-vindo. É só colocar aqui embaixo, né, na caixinha de comentários que a gente sempre responde, tá bom? Valeu.